Amém, glória a Deus. Então, gente, antes de continuar os estudos, segundo bloco, estamos falando da palavra de Deus, a Bíblia, e eu senti de Deus de cantar esse hino que se encontra na nossa harpa cristã, no número 559. Amém. É um hino muito bonito, eu gosto demais desse hino que fala sobre a Bíblia Sagrada. Se você tiver uma harpa cristã, é um livrinho pequeno, assim, ó, onde contém os hinos todinhos. Então eu gostei demais desse hino. Aliás, gostei, não gosto, sempre eu canto. E eu estou sentindo de Deus de cantar, eu vou cantar, amém? Para a glória de Deus, para a honra e a glória de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar esse hino? Ele diz assim: Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o Atalaia tem na mão. És a vela da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Só em ti pode habitar a palavra de amor que nos lábios do Senhor saiu pra em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro divulgou, és a joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para a senda contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda, fala dessa salvação. Além do véu, estais os livros do Senhor, livro do véu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor e registras com amor pela nossa salvação. Amém. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és as lanças e a espada deste povo varonil. És dos dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, aleluia. És a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nós a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou. Tu és a voz do Redentor. Amém? Este hino é muito bonito, eu gosto demais desse hino. Eu senti de Deus de cantar, amém? Eu estava pensando sobre missiologia, foi o bloco anterior, o tema anterior, sobre o tema de missiologia. Quando a gente estuda missiologia,
nós não podemos jamais esquecer do Paulo, né? Que foi um personagem assim da Bíblia que mais fez missões, né? A gente observa, está bem claro no livro de Atos dos Apóstolos, a conversão dele, né? Como ele sofreu pelo amor de Deus. Então esse homem realmente, ele sofreu, ele padeceu para levar Cristo aos gentios, né? E ele é um exemplo assim a nós, os missionários do século XXI, a seguir. Como ele amava Jesus Cristo, né? Como ele adorava Jesus Cristo, como ele sentia prazer nas perseguições, sentia prazer no sofrimento, ele sentia prazer em tudo por causa de Jesus. Amém? Então, realmente, nós, os missionários do século XXI, nós temos que ter em mente o exemplo do apóstolo Paulo, em que ele falava, em que ele dizia que nada, ele tinha a vida dele por preciosa. Então, quando a gente estuda missiologia, a gente estuda a vida do apóstolo Paulo, que foi assim um homem que pregou o evangelho, anunciou o evangelho, fundou igrejas, amém? Do começo ao fim, quando ele nem era evangélico, quando ele nem era crente, o batismo dele, a convenção dele, tudo, como foi lindo, né? Aí o encontro dele, a história dele com Jesus, está tudo registrado para nós no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 29, se eu não me engano, 20, não sei quantos capítulos, e é muito bonita a história do apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, amém? Vamos continuar nosso estudo? Vamos continuar nosso estudo aqui da Palavra de Deus sobre o Velho Testamento. Agora que a casa de Davi e o templo de Salomão tinham sido estabelecidos, sendo assim, os profetas poderiam agora focalizar sua atenção sobre o plano e reino de Deus no seu alcance mundial. Infelizmente, porém, o pecado de Israel também exigiu boa parte da atenção dos profetas. Com essas revelações, o mundo deveria esperar até que chegasse a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, 1 Pedro 1:10. Amém. Vamos estudar questões importantes sobre a revelação. Distinção entre a revelação e a apreensão. A compreensão vinha à medida que o homem ponderava a revelação feita. Revelação parcial, algumas coisas foram reveladas, mas não foram explicadas. A revelação pode vir mais tarde ou não vir jamais. Deuteronômio 29:29. Também no Novo Testamento há coisas reveladas, mas não explicadas. Nascimento virginal de Jesus, trindade, dupla natureza de nosso Senhor. Terceiro, revelação universal. A revelação foi feita com o objetivo de se estender à humanidade toda. Em ti serão benditas todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. Deus disse a Abraão, Gênesis 12:13. Divisões da teologia do Velho Testamento. As divisões naturais incluem as grandes doutrinas a serem discutidas, a doutrina da criação, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, do pecado, a doutrina da salvação. A doutrina da criação, a constatação de um princípio claramente definido, tanto nas referências cosmológicas quanto bíblica, pode descandear novas e fascinantes descobertas que confirme ainda mais as sábias palavras das Escrituras. Podemos dizer que a ciência e a religião são como duas janelas na mesma casa. Através de ambas contemplamos as obras do Criador. Teorias referentes à criação. Teoria da grande explosão. Big Bang. A partir do estudo do Einstein sobre a teoria da relatividade, outros cientistas acreditavam que o universo era uma bola imensa de hidrogênio que se expandiria indefinidamente e causaria distâncias quase infinitas. Eles imaginavam que, em algum tempo indecifrável, houve uma grande explosão desta imensa bola de hidrogênio. Daí surgiram os mundos, as galáxias. Na tentativa de definir a origem do universo, procuraram determinar sua idade, sugerindo a cifra de 12 bilhões de anos. De fato, essa teoria acredita na eternidade da matéria, mas a Bíblia
a refuta quando declara que tudo, em algum tempo, começou a existir. No princípio criou Deus os céus e a terra. A teoria do panteísmo. O panteísmo declara que Deus e a natureza são as mesmas coisas, estão inseparavelmente ligados. A ideia básica dessa teoria é que o Senhor não cria nada, mas tudo emana e faz parte dele. Entretanto, a revelação bíblica não aceita de modo algum este ensinamento, pois o Criador não é parte do universo, e sim, este foi criado por ele. Salmo 6. A teoria evolucionista criada por Charles Dance, ensina que a matéria é eterna, pré-existente. A partir daí, mediante processos naturais e por transformação gradual, os seres passaram a existir. Entretanto, a Bíblia declara que Deus criou todas as coisas. Isto é, tudo teve um começo. As provas diretas da criação, além da ciência, estão expostas na Bíblia, Gênesis 1:1. Teoria da criação a partir do nada, catastrófica. Esta é talvez a mais difundida, ensinada a pregação no meio evangélico. Declara que Deus criou tudo do nada, mediante o poder da sua palavra. Utiliza como base para a afirmação desta ideia o texto dos Hebreus 11:13, o qual diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, entendemos que aquilo qual não é aparente não quer dizer do nada, mas podemos referir-se às coisas imateriais. Amém? Gênesis 1:1. Voltando sobre o curso, por exemplo, eu comecei a estudar, fazer uma graduação em 2014, amém? Escolhi esse curso, letras, estudei 14 meses, estou no 3º semestre. Então eu sugiro para o estudante pensar. Eu cometi um erro, né? Eu cometi um erro porque eu escolhi o curso errado, amém? Escolhi o curso errado por não diria 14 meses em vão. Eu aprendi muita coisa nas disciplinas, amém? Mas era para me já estar no 3º semestre, ou 4º semestre, 1 ano e meio de curso, no curso certo, no curso de teologia, amém? Mas tudo bem, infelizmente eu cancelei o curso porque não dava mais para me continuar, porque eu vi que eu estava fazendo o curso errado. O meu curso mesmo é o curso de teologia porque eu amo a Bíblia, vivo da Bíblia, prego a Bíblia, ensino, só vivo falando da Bíblia, me vejo pregando todo o tempo, etc. É uma coisa que eu gosto, está nas minhas veias, então, tá entendendo? Mas em tudo nós devemos dar graça. Foi um erro, foi. Foi um erro porque, como eu já falei, eu deveria já estar no 4º semestre já no curso de teologia. Mas amém, né? Eu aprendi muita coisa, graças a Deus, e fica aí guardado, amém? Gênesis 1:1, mas eu espero que os estudantes pensem muito, estude para escolher o curso certo, amém? Para não escolher o curso, porque 1 ano e meio é muita coisa, não volta mais, 1 ano e meio, né? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma leitura atenta nos trará importantes informações sobre a origem do universo. Com poucas palavras, este verso nos traz 3 dados importantes. Primeiro, o tempo da criação. Segundo, o ato da criação. Terceiro, o autor da criação. O tempo da criação, quando tudo começou. João 1:1. Segundo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Provérbio 8:23. Desde a eternidade fungida, desde o princípio antes do começo da terra. O princípio é o espaço existente antes da criação, ato da criação. Vamos estudar sobre o ato da criação. Na origem hebraica, o termo criar aparece como bara, termo este que na Bíblia só é empregado para designar atos especiais de Deus. Seu significado mais amplo e trazer à existência o que antes não existia. Somente ele possui este poder. Amém? O autor da criação, a suprema precisão com que todos os atos se movem
e a sua disposição no universo demonstra que tudo isso não aparece por acaso. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 119:90-91. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenações, porque todos são os teus servos. A doutrina de Deus. Atributos da personalidade de Deus. Aspectos da sua personalidade, intelecto. Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Escolhe Atos 20:28, ensina João 14:26, instrui Atos 10:19-20, fala Apocalipse 2:7. Aspectos da sua personalidade, volição. 1 Coríntios 12:11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente cada um como ele bem quer. Testifica, João 15:26, envia Atos 13:2-4. Impede Atos 16:6-7, intercede Romanos 8:26. Revela, 2 Pedro 1:21. Aspectos da sua personalidade, sensibilidade, Romanos 15:30. Rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Amém. Ama, 2 Timóteo 1:7, e ele se entristece. Efésios 4:30. Portanto, qualquer que pensa que ama, que é uma pessoa. Os atributos. Vida. Deus tem vida em si mesmo. Apocalipse 7:17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para os fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Deus é vida. João 5:26, 14:26. O princípio da vida. Atos 17:25-28. Sábio. Capacidade de agir e julgar corretamente e prudentemente. Tiago 3:17. Mas a sabedoria que é do alto vem, e primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisias. Jó 9:14, João 11:8-9. Smith define a sabedoria de Deus como seu atributo através do qual ele produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. Inteligente, capacidade de compreender facilmente. Outros atributos, tem propósito, Efésios 3:11. Tem emoções, Salmo 103:13. É livre, Efésios 1:1. É ativo, João 5:17. Os atributos da sua grandeza, alta existência, eterno, imutabilidade, ele também é onipresença. Isso aqui são os atributos da grandeza de Deus. Alta existência, Deus existe por si mesmo, ele nunca teve início, portanto Deus é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo, para a continuidade e perpetuidade do seu ser. Deus é a razão da sua própria existência. João 5:26, Salmo 36:9. Como a gente pergunta, quem foi que fez Deus? Geralmente uma criancinha pergunta, tia, quem foi que fez Deus? Ninguém, minha filha, ninguém fez Deus. Deus existe por ele mesmo. Deus tem pai? Deus tem mãe? Não. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus tem irmão? Eterno. A infidelidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Deus é eterno, Salmo 92, Deuteronômio 33:27. A eternidade de Deus significa que Deus transcende a todas as limitações de tempo, 2 Pedro 3:8. Ele é o eterno, eu sou. Deus é elevado acima de todos os limites temporais de toda a sucessão de momentos e tem a totalidade de sua existência num único presente dispensável,
visível. Isaías 57:15. Imutabilidade é o atributo pela qual não encontramos nenhuma mudança em Deus. A base de sua imutabilidade, sua perfeição, porque toda mudança tem que ser para melhor ou pior, e sendo Deus absolutamente perfeito, jamais poderá ser mais sábio, mais santo, mais justo, mais misericordioso e nem menos. Deuteronômio 32:4, Tiago 1:17. O próprio Deus jamais mudará de opinião, mas fará conforme o seu plano pré-determinado. Isaías 46:9-10. E por fim aqui dos atributos de Deus, vamos falar da onipresença. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, ou tudo está em sua... Por isso que ele é chamado de Deus, porque ele é o Todo-Poderoso, né? Amém?